Cristiano Zanin, ele intensificou os encontros com senadores, especialmente os conservadores. Em pelo menos 2 encontros, o advogado de Lula criticou o ativismo judicial, defendeu a autonomia do Congresso sobre pautas de costumes e se apresentou como homem de família tradicional, católico, casado e com 3 filhos da mesma mulher. Zanin participou de um encontro que contou com a presença do senador Carlos Viana e também do deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, além de um jantar com Jorge Seife, Carlos Portinho, entre outros. Agora vamos repercutir com o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Esses ingredientes destacados por Cristiano Zanin nesses encontros com senadores devem ajudá-lo, Mota? Daniel, veja bem, é uma situação delicada, porque nós estamos falando sobre um candidato a ministro cuja aprovação pelo Congresso é quase certa. Ou seja, estamos falando de alguém que daqui a muito pouco tempo vai se tornar uma das pessoas mais poderosas do Brasil. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: que comentários são possíveis nesse momento? Tudo o que ele disse nessas declarações soa muito bem para quem está do lado direito do espectro político. Alguns pontos importantes foram deixados de fora. Conservadorismo não se resume a pauta de costumes. Tá? Um ponto importante do conservadorismo, que foi incluído aqui na declaração, foi a questão do ativismo judicial. O conservador, ele abomina o ativismo judicial, porque o ativismo judicial, ele viola um dos preceitos do Estado de Direito, que é o povo dá poder aos seus representantes eleitos para que esses representantes façam as leis. Ao judiciário só cabe aplicar as leis e não fazer leis novas. Mas há outros aspectos importantes do conservadorismo que ainda não foram objeto de declarações do candidato. Então, a gente fica na expectativa. Um deles é a questão da legislação penal, do garantismo penal, que está em moda no Brasil há várias décadas, que é aquela visão que acha que o criminoso é um pobre coitado, que não teve oportunidade e por isso não deve ser punido. Há quem defenda até a extinção das prisões. Na verdade, quando o cara comete um crime, ele deve ser acolhido, receber cursos, ser ressocializado. Essa é uma questão importante. A outra questão muito importante também é a intervenção do Estado na economia, é a criação de regulamentações excessivas, é quando o Estado se determina, quando o Estado se atribui, por exemplo, só para citar um caso que nós comentamos aqui há pouco tempo, quando o Estado diz, a partir de agora, o aluguel de um imóvel até determinado valor está congelado, ele não pode ser reajustado. Ou quando o Estado diz, a partir de agora, qualquer terra que for reivindicada como terra indígena passará a pertencer aos índios. Na verdade, a propriedade passa para a União. Tudo isso causa uma insegurança jurídica tremenda. Tá? Nós vimos agora, há pouco tempo, uma decisão judicial que invalidou uma operação na qual a polícia entrou num galpão aqui no Rio de Janeiro e apreendeu 700 quilos de cocaína. Essa apreensão foi toda anulada, depois o Pavinato pode explicar os detalhes, com a afirmação de que não havia mandado judicial. O Pavinato vai analisar, se ele quiser, os aspectos jurídicos. Eu só vou falar sobre os aspectos sociais disso. Isso gera um efeito cascata. A partir de agora, como é que vão se sentir os policiais brasileiros diante de uma situação em que está caracterizado o tráfico de drogas? Eles sempre vão ter receio
de tomar a ação que o seu dever lhes impõe e essa ação depois ser revertida completamente. Então, esses aspectos a gente não sabe como é que vão ser tratados. O que a gente pode dizer, dentro dessa amostra aqui limitada, que são notícias boas. Com certeza, poderiam ter sido muito piores. Aqui você mencionou o nome do Pavinato, Mota, então, Pavinato, o seu complemento, por favor. Não, de fato, nós vemos um preciosismo dentro do sistema de persecução penal brasileiro. Que sistema é esse? Crime, polícia, Ministério Público e Justiça. Nós temos visto um preciosismo no campo da justiça, tamanho, em relação aos crimes de tráfico. E o tráfico ele solapa o território nacional, ele tira o monopólio da força do Estado. O tráfico mata com tiro, o tráfico mata com faca, o tráfico mata com a droga, o tráfico destrói famílias inteiras, o tráfico destrói a economia popular. O tráfico, ele é um celeiro de tantos outros crimes que, quando nós percebemos que o preciosismo das garantias do direito penal são aplicados com rigor e primor a traficantes, e nós olhamos o desprezo total destas mesmas garantias penais a outros brasileiros que não são traficantes, a brasileiros que, porque têm uma ideologia diferente daquela ideologia que está no poder, nós passamos a nos preocupar sobremaneira com a saúde da nossa democracia. E nós passamos a nos preocupar porque a maioria da nossa audiência, por exemplo, ela não terá, se algum crime, se por algum crime ela for acusada, ela não terá respeitada as suas garantias penais, ela não verá respeitada toda a dignidade da pessoa humana que é expressa nas garantias legais, da mesma forma que todas as garantias são respeitadas para um traficante. Ficou famosa a cena de uma influenciadora digital que, cercada dentro, eu não lembro se foi o inquérito das milícias digitais ou das fake news, ela pediu em Brasília, pelo amor de Deus, me tratem como uma traficante. Esta questão da confusão, e essa é uma confusão que azeda o conservadorismo brasileiro, essa confusão entre cristianismo e conservadorismo é algo que não significa nada em teoria, mas que atrapalha toda a prática daqueles que se dizem conservadores, pelo menos. Cabe lembrar, senhores, que dizer eu sou católico não deve ser um alento conservador. Afinal de contas, o padre Júlio Lancelotti também é católico. Dizer eu sou o pai de 3 filhos da mesma mulher não quer dizer nada. Afinal de contas, quantos líderes de esquerda são pais de família da mesma mulher? Dizer eu sou pai também não quer dizer nada, porque eu sou gay e sou mais conservador do que muito heterossexual. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de argumento vazio, raso, que só serve de desculpa esfarrapada para que líderes falsamente conservadores, escondidos por detrás de um título sacerdotal como bispo, pastor ou padre, só serve de desculpa esfarrapada para que estes parlamentares, escondidos atrás de um Cristo, o qual violentam na verdade, só serve para que eles deem desculpas esfarrapadas a um eleitorado esfarrapado que não sabe o que é conservadorismo. Pois é, agora Cristiano Beraldo, essas características enaltecidas por Cristiano Zanin nesses encontros com senadores conservadores,
criticou o ativismo judicial, defendeu a autonomia do Congresso sobre pautas de costumes e se apresentou como homem de família, católico, casado e com 3 filhos da mesma mulher. São características, digamos, alinhadas ao progressismo, e ter revelado essas informações aos senadores, isso deve ajudá-lo? Eniato, qual que é a minha grande preocupação em relação a tudo isso? O Estado brasileiro é laico. Nós temos uma Constituição que foi aprovada em 1988 e que cabe ao Supremo Tribunal Federal, 11 ministros com notável saber jurídico, decidir, com base nela, interesses de pessoas físicas e jurídicas com matérias sendo discutidas no ambiente constitucional. A gente está vendo o Supremo Tribunal Federal se comportar, por um lado, libertando André do Rap, mas não satisfeito em libertá-lo, foi liberado, deu no pé, fugiu, ninguém nunca mais ouviu falar dele aqui no Brasil. Não satisfeito em libertá-lo, também devolveu helicóptero, lancha, carros, tudo que ele comprou com dinheiro do crime, que não foi trabalhando. A gente tem o Supremo Tribunal Federal, que simplesmente invalida a apreensão de 700 quilos de cocaína, que estavam ali para serem negociados e causar danos à sociedade brasileira. Vejam a complexidade que temos diante de nós. Temos o Supremo Tribunal Federal, que, na visão de muitos brasileiros que não têm a sofisticação da compreensão da lei, olha para esses fatos concretos e se vê completamente desamparado. E aí, quando nós temos que escolher, ou o presidente vai indicar e o Senado vai aprovar, porque nós de fato não escolhemos nada, mas nós estamos assistindo a essa escolha, me chama muita atenção, é uma coisa que não faz sentido. O escolhido, o indicado pelo presidente da República, ele vai fazer campanha de bastidor. Vejam, o presidente da República deveria indicar alguém com notável saber jurídico. O Senado Federal, através da Comissão de Constituição e Justiça, fará uma sabatina, ou seja, cada senador, membro da comissão, terá ali uma lista de perguntas, fará ao indicado e avaliará, com o poder dado pelo povo, se ele está apto ou não a ser levado ao plenário do Senado para uma votação. Por que os jantares? Por que os almoços? Por que eu tenho que me reunir com a bancada evangélica e bradar que eu sou cristão, pai de 3 filhos com a mesma mulher, vou à missa? Isso lá é justificativa, argumento para que se ocupe uma cadeira das 11 no Supremo Tribunal Federal? Realmente nós estamos num caminho bastante errado no que tange à escolha de nossos ministros. E não por outro motivo, estamos vendo o que está acontecendo a partir do tribunal. Decisões e mais decisões que nós, o povo, não conseguimos entender nem explicar. E que ninguém faz questão de explicar a nós. Isso vai se acumulando e se multiplicando. E o que está virando o Brasil? Isso é que nos deve afligir. Porque realmente nós não estamos no caminho de resolver os nossos problemas. Pois é, a reflexão é importante. O Pavinato tem um complemento. Eu me toquei de um ponto durante a fala do Bel, me toquei de uma coisa. Quando o Bolsonaro falou assim, eu quero nomear um ministro terrivelmente evangélico. Aí eu lembro da militância. Não, o ministro terrivelmente evangélico vai virar o Tribunal da Inquisição do Santo Ofício. Não, tem que ser notável saber jurídico. E o Bolsonaro vai fazer o Brasil virar a República de Gilead. Lembra, estava passando Handmaid's Tale, né, o conto da Aya.
vai virar uma teocracia, vai vir um terrivelmente evangélico. Ai, meu Deus, e agora? Quem poderá nos defender? Agora vem o Lula, ele já passou, tratorou a militância que o elegeu, porque queriam uma mulher preta para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. E nomes de notáveis juristas, mulheres pretas, existem. Na academia temos. Temos, por exemplo, a professora Eunice de Jesus Guerra, da Universidade de São Paulo. Então tem nome. Mas ele ignorou. Não chamou um gay, não chamou alguém com deficiência, não chamou uma mulher, não chamou um afrodescendente, não chamou ninguém. Chamou o Cristiano Zanin Martins. Ok, a escolha é dele. Mas agora eu quero saber, cadê a militância? Porque quando o André Mendonça foi indicado, ele não foi se vender. Ele não falou para a bancada: oi, prazer, eu sou terrivelmente evangélico, prazer. E o que está acontecendo aqui é que este governo da pluralidade, essa militância que fica lá, o amor venceu, amor, agora eu posso andar na rua, ai, agora tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu não estou vendo a militância ficar indignada com esse fato. Já nos bypassaram, deveria dizer a militância, em não indicar alguém da diversidade, em não indicar um homem ou uma mulher preta, em não indicar uma outra mulher, em não indicar uma pessoa com deficiência. E repito, nós temos notáveis juristas desse país para todos os gostos. Não bastasse não indicar ninguém que essa militância elegeu como homem da providência, igual o batizado do Simba, fizeram assim com o Lula, fazendo L. Não bastasse isso, o indicado agora vai se vender como pai de família, branco, cis, hétero, rico, católico, pai de 3 filhos. Ou seja, eu quero saber como é que está a cara da militância. E, em especial nesta semana, que é a semana da parada gay aqui em São Paulo, a maior parada gay do mundo. E aí, vocês vão continuar apoiando o Lula? Eu queria saber o grau da imbecilidade de vocês. Pois é, agora Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, falando em militância, como bem destacou o Pavinato, as repercussões nos interiores dos diretórios do PT ou do próprio governo federal. Qual é a percepção sobre essa indicação? Muitos se decepcionaram? Ô, Pavinato, faltou heteronormativo. Olha só. A gente só ouve a ranger de dentes. Como acontece com toda militância que é normalmente submetida ao poder do líder, toda militância é burra. A militância, ela se submete à liderança política, né, e faz o que ela mandar, por mais que contrarie os seus princípios. Eu vinha já falando sobre isso. O Zanin, quando surgiu o nome dele, vários integrantes, inclusive juristas, pessoal da esquerda, todos eles estavam assim: caramba, e agora? Porque o Zanin nunca foi de esquerda, o Zanin nunca militou na esquerda, nunca se filiou ao PT, nem a nenhum partido de esquerda, ele nunca defendeu pro bono, movimentos sociais, ele nunca nem defendeu os próprios petistas que foram presos, por exemplo, no Mensalão. O Zanin tem uma trajetória ali, à sombra do Roberto Teixeira, que era um exímio fazedor de negócios. O Roberto Teixeira está em grandes negócios desta república, que nós testemunhamos aí nos governos, inclusive anteriores, do Lula. E ele foi se projetando, era sócio do sogro, da esposa, se projetou, foi crescendo, se especializando, e aí ele ganhou o salto do Zanin público, dele se tornar uma pessoa notória, né, de conhecimento público, foi justamente na Lava Jato. Então, assim, ele é
a atuação dele na Lava Jato, inclusive ele acabou trazendo para si essa coisa do lawfare, do anti-lavajatismo, etc., deixou com ciúme muitos outros advogados que construíram teses em torno dessa temática. Então, assim, tanto é que eles tem o grupo Prerrogativas, que é o grupo que ajudou a eleger o Lula, grupo forte de advogados, composto por mais de 200 advogados, tem mais de 5, 6 ministros, diretores, está aí nomeando mais do que o próprio PT, nomeando gente na esplanada. Eles tinham um outro candidato, inclusive do ponto de vista acadêmico, era bem mais qualificado do que o Zanin. Mas o Lula já deixou claro, o Zanin é minha escolha pessoal. O Lula chegou à conclusão de que fez muitas concessões no passado. Justamente, colocou o primeiro ministro do Supremo negro. Foi lá, botou o Joaquim Barbosa. Depois o Joaquim Barbosa foi o relator do mensalão. Então, assim, o que os políticos esperam quando eles indicam alguém? Que esse ministro lhe seja fiel. O Lula já deixou isso claro, ele quer ligar para o ministro e falar diretamente com o ministro. E o próprio sistema de indicação desses ministros, ele é desse jeito, o sujeito tem que falar, fazer beijamão com os senadores, vários deles com processos no Supremo, né? Muitas vezes quem abre as portas dos gabinetes dos senadores são empresários poderosos, e nós vimos, inclusive em delações da Lava Jato, confirmação de que vários empresários poderosos abriram as portas para alguns desses ministros. O que acontece com isso? Não é que o sujeito fique devedor, mas quem indica, quem ajuda, quem faz essa ajuda nesse beijamão, ajuda na articulação, fica sempre na expectativa de que possa ser atendido, de que possa telefonar para o celular do ministro, de que possa bater no gabinete do ministro e introduzir alguém, um empresário ou qualquer pessoa que tenha um processo pendente lá no gabinete. E aí você tem uma rede de relações, né, de interesses que se estabelece. Então o grande problema hoje, como é que você desfaz essa rede, desmonta essa rede? É impossível desmontar essa rede. O que você pode fazer, não adianta a sabatina, essa sabatina ela é protocolar, é só estar carimbando, não importa, a sabatina do Zanin não importa, porque ele será o ministro, não importam as perguntas que sejam feitas, não importa relatório do relator, quem vai ser o relator, nada disso importa. O presidente já indicou, ele será nomeado e acabou. O que precisa mudar são as atribuições do Supremo, e o Senado pode muito bem trabalhar nisso. É restringir a atuação do Supremo. O Supremo hoje ele virou a 4ª instância criminal de um sistema político bichado. Então fica muito complicado, porque no meio dessa trama toda, é isso. O senador vai lá, vai bater na porta, fala, pô, ministro, te ajudei lá, não sei o quê. Não é que o ministro vá atender ou não, mas cria-se um constrangimento. E a gente, inclusive, precisa evitar que esse constrangimento seja criado. A gente precisa criar um sistema que dê conforto ao ministro que assumirá a vaga, para que ele possa atuar de forma independente, para que ninguém possa ficar ligando e pedindo favor, cobrando promessa ou qualquer coisa que o valha. Então, assim, se você restringe a temática constitucional, você já melhora demais esse ambiente para todos, para o ministro, para o político, para os advogados, para o país. Claro, aí eu estou falando aqui daquilo que seria o ideal, você melhorar esse sistema, melhorar o ambiente, descontaminar esse ambiente. Então, assim, infelizmente é isso, a gente precisa que o Senado atue de forma a melhorar esse ambiente, porque de resto não vai nada mudar.